em um vilarejo distante, cercado por montanhas silenciosas e rios de águas cristalinas, vivia um jovem chamado Haru. Desde cedo, ele aprendera a correr atrás de tudo, da aprovação do pai, do reconhecimento dos mestres, do olhar de admiração dos colegas e até do carinho que nunca parecia vir de forma espontânea. Haru acreditava que sua vida só teria valor quando os outros o validassem, e assim gastava sua energia tentando ser aceito, mesmo que isso custasse sua própria paz. Certo dia, cansado de tantas tentativas frustradas, Haru decidiu procurar o velho mestre que vivia no topo da colina. Diziam que esse mestre, de nome Kenji, tinha olhos que enxergavam além da superfície e que suas palavras, mesmo poucas, eram capazes de mudar o destino de alguém. A subida era longa, mas o coração de Haru estava mais pesado que os pés. Cada passo que dava era um reflexo da insatisfação que carregava consigo. Ao chegar diante do mestre, o jovem se ajoelhou e desabafou. Mestre, sinto que vivo sempre em busca de algo que nunca encontro. Tento agradar, tento corresponder, mas nunca é suficiente. Corro atrás das pessoas, das suas opiniões, do seu afeto, e ainda assim me sinto vazio. O que devo fazer? O mestre permaneceu em silêncio por um longo tempo. O vento movia as folhas de bambu, e o som suave da natureza parecia responder antes das palavras. Então, Kenji falou com a calma de quem entende a pressa dos outros, mas não se deixa envolver por ela. Haru, não é o mundo que o rejeita. É você mesmo que ainda não se acolheu. Quem corre atrás do reconhecimento dos outros sempre se afasta de si. Essas palavras atingiram o jovem como um raio. Ele percebeu que durante toda a sua vida havia colocado o valor de sua existência nas mãos de terceiros. Era como se tivesse entregado sua chave interior a portas que nunca se abriam. O mestre se levantou e o conduziu até uma pequena lagoa, onde a superfície refletia o céu como um espelho. Olhe para a água, disse Kenji. O que você vê? Vejo meu reflexo, mestre. E quem é esse que você vê? Perguntou o sábio, fixando os olhos em Haru. O jovem hesitou. Nunca tinha pensado nisso. Via apenas uma imagem, um rosto comum, mas sem realmente reconhecer-se. Vejo apenas a mim, respondeu de maneira incerta. Kenji sorriu levemente. Esse é o ponto. Você se vê, mas não se reconhece. Não honra quem você é. E quando não há reconhecimento próprio, a mente busca desesperadamente que os outros façam isso por você. Mas ninguém pode lhe dar aquilo que você mesmo recusa a si. As palavras ecoaram na mente de Haru. Era como se tivesse vivido tantos anos olhando para fora, que havia esquecido de olhar para dentro. Ele se lembrou das vezes em que se humilhou para receber migalhas de afeto, dos momentos em que se diminuiu para caber nas expectativas alheias, e das noites em que chorou por não se sentir suficiente. O mestre continuou. A primeira lição é simples, mas profunda. Nunca corra atrás de quem não quer caminhar ao seu lado. O respeito que você procura deve nascer primeiro dentro de você. Se não aprender a se respeitar, será como um viajante sedento que tenta beber da fonte seca dos outros. Haru sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, percebeu que a raiz de sua angústia não estava nas pessoas que o rejeitavam, mas no fato de ele mesmo não se sentir digno. Era como se tivesse criado um vazio interno que tentava preencher com a aprovação externa, mas que nunca se completava. O mestre então recolheu uma pedra lisa e a jogou suavemente no lago. As ondas se expandiram, uma após a outra. Veja, disse Kenji, quando você se reconhece, é como essa pedra. Seu valor gera ondas que tocam tudo ao redor. Mas quando você se esquece de quem é, fica à mercê da correnteza, sendo levado para onde não deseja. Haru fechou os olhos e respirou fundo. Algo dentro dele começava a se mover, como se um peso antigo estivesse finalmente encontrando espaço para se dissolver. Ele entendeu que superar-se não era vencer os outros, nem colecionar vitórias externas. Superar-se era olhar para dentro, encontrar dignidade e permanecer firme, mesmo quando ninguém ao redor reconhecesse isso. O silêncio entre mestre e discípulo foi interrompido apenas pelo canto dos pássaros. Haru sentiu que pela primeira vez não precisava dizer nada para preencher o vazio. O vazio afinal não existia. Ele mesmo é que havia se afastado de si e agora começava a voltar.
O velho mestre encerrou aquele encontro dizendo: a vida é como esta montanha. Muitos sobem tentando chegar ao topo, mas se esquecem de apreciar o caminho. O verdadeiro triunfo é superar as ilusões que você mesmo cria. Não é o outro que o aprisiona, Haru. É você quem precisa aprender a se libertar. Naquele instante, o jovem entendeu que sua jornada não era mais sobre correr atrás de aplausos, mas sobre caminhar com autorrespeito. E cada passo dali em diante seria um exercício de lembrar-se de quem realmente era. Nos dias que se seguiram ao encontro com o mestre, Haru sentiu que algo havia mudado em sua percepção. Ainda carregava inseguranças, ainda ouvia as vozes internas que o empurravam para a busca por aprovação. Mas agora havia uma semente plantada. Essa semente era o início da consciência de que não precisava correr atrás de ninguém para existir. Ele retornava ao vilarejo todas as manhãs para ajudar a família, mas, à noite, subia novamente a colina em silêncio, desejando aprender mais com Kenji. O mestre nunca parecia surpreso com sua chegada. Era como se já soubesse que ele viria e sempre o recebia com um olhar tranquilo, sem expectativas. Certa vez, ao encontrá-lo cuidando de um pequeno jardim de pedras, Haru se aproximou e perguntou: mestre, se o respeito começa dentro de nós, por que é tão difícil senti-lo? Por que sempre pareço me perder nas comparações, nos julgamentos e nas críticas dos outros? Kenji pousou o ancinho e fitou o jovem com um olhar penetrante. Porque você ainda acredita que é menor do que os outros. A raiz da sua dor está na comparação. O bambu não inveja o pinheiro e o rio não disputa com a montanha. Cada um cumpre sua natureza. Mas o homem insiste em se medir pela régua dos outros e assim se afasta de sua própria essência. Haru silenciou. Nunca havia pensado assim. Lembrou-se de quantas vezes havia se diminuído por não ser tão rápido, tão inteligente ou tão admirado quanto os demais. E nesse jogo de comparações, havia esquecido de perceber sua própria singularidade. O mestre continuou: o verdadeiro autorrespeito nasce quando você compreende que não precisa provar nada. Enquanto viver tentando mostrar valor para que os outros o reconheçam, será como um pássaro preso em uma gaiola dourada, bonito aos olhos de fora, mas incapaz de voar. Essas palavras ressoaram fundo. Haru percebeu que parte de sua dor vinha da busca incessante em se ajustar às expectativas que nunca foram suas. Ele queria ser amado, mas no processo havia se esquecido de se amar. Queria ser aceito, mas não aceitava suas falhas e fragilidades. Kenji então se levantou e o conduziu até a beira da montanha, onde o horizonte se perdia no azul distante. Veja, disse o mestre apontando para o vale, a vida é vasta como essa paisagem, mas quando você prende os olhos apenas no que falta, perde a visão do todo. O autorrespeito não surge quando você se torna perfeito, mas quando reconhece que já é completo, mesmo com as imperfeições. O vento soprou forte, e Haru fechou os olhos, deixando-se tocar pela brisa. Pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse se permitir simplesmente ser, sem o peso constante da cobrança. Naquela noite, o jovem voltou para casa com passos mais leves. Ao atravessar o vilarejo, percebeu que muitas pessoas estavam presas na mesma corrida que ele conhecia tão bem, correndo atrás de honras, de riquezas, de afeto, como se suas vidas dependessem disso. Ele os olhava agora com compaixão, não com julgamento, porque entendia que todos carregavam o mesmo vazio quando não aprendiam a olhar para dentro. Dias depois, Haru voltou ao mestre com outra inquietação. Mestre, se não devemos correr atrás dos outros, como podemos nos relacionar com eles? Como viver em comunidade sem nos perdermos de nós mesmos? Kenji respondeu sem pressa, como quem deixa cada palavra pousar suavemente. O caminho não é o isolamento, mas o equilíbrio. Você não precisa se afastar do mundo, apenas não deve se perder nele. É como o rio que toca as margens, mas não se deixa aprisionar por elas. Relacionar-se é natural, mas aprenda a dar sem mendigar, a oferecer sem esperar retorno. Quando você se respeita, suas relações deixam de ser um campo de dependência e se tornam um campo de liberdade. Essas palavras abriram ainda mais os olhos de Haru. Ele percebeu que, por muito tempo, seus vínculos eram alimentados pelo medo da rejeição e pela necessidade de provar valor. Agora, entendia que a verdadeira conexão só poderia florescer quando ele se mantivesse inteiro, sem se reduzir para caber no espaço do outro. O mestre, então, contou-lhe uma pequena parábola.
Havia um homem que carregava sempre um vaso vazio, esperando que os outros o enchessem de água. Ia de casa em casa, pedindo, implorando, e muitas vezes recebia apenas gotas. Cansado de tanto mendigar, um dia descobriu que havia uma fonte dentro de sua própria casa. Desde então, deixou de pedir, e quando encontrava alguém no caminho, era ele quem oferecia água. Assim é o coração humano. Quando vazio, implora. Quando cheio, compartilha. Haru entendeu. Sua vida até então havia sido como esse vaso vazio. Agora, seu aprendizado era encontrar a fonte dentro de si. Na manhã seguinte, ao se olhar novamente na superfície da lagoa, percebeu que algo havia mudado em sua forma de se ver. Ainda via suas imperfeições, mas agora não as rejeitava. Reconhecia que eram parte de sua jornada. E nesse simples gesto de aceitação, sentiu nascer uma serenidade que nunca havia experimentado. O mestre observava de longe, em silêncio, satisfeito. Sabia que o discípulo começava a despertar. A partir desse ponto, Haru passou a caminhar com mais presença, mais atento às próprias escolhas. Não buscava mais desesperadamente agradar, e isso surpreendia até mesmo os que o conheciam. Alguns estranhavam sua postura mais firme, outros sentiam admiração. Mas para ele, já não importava tanto a opinião alheia. O que importava era a clareza que começava a crescer em seu interior. E assim, o jovem continuava sua jornada, aprendendo que superar a si mesmo não era um ato de força contra o mundo, mas de reconciliação consigo mesmo. O tempo passou, e cada encontro com o mestre Kenji revelava a Haru novas camadas de compreensão. Aos poucos, a inquietação que antes o dominava começava a dar espaço a uma serenidade inédita, como se a mente, antes cheia de ruídos, finalmente aprendesse a escutar o silêncio. Ainda assim, o caminho estava longe de terminado, porque dentro de si ele carregava velhos hábitos, velhas feridas e memórias que insistiam em puxá-lo de volta para a dependência do olhar alheio. Certa manhã, Haru chegou até o mestre com semblante sombrio. "Mestre", disse, após longo suspiro, "percebo que ainda me sinto frágil quando sou rejeitado." Naquele dia, ao invés de voltar para casa, Haru permaneceu mais tempo na colina. Sentou-se sob uma cerejeira e observou as pétalas caírem suavemente ao vento. Percebeu que nenhuma delas se apegava ao galho, e ainda assim, nenhuma parecia sofrer por se desprender. Entendeu então que viver com autorrespeito era como ser uma pétala, estar inteiro em si, mesmo quando o mundo o deixasse partir. Com o passar das semanas, Haru começou a aplicar os ensinamentos no cotidiano. Quando alguém o criticava injustamente, ele respirava fundo e lembrava das palavras do mestre. O vento não fere, apenas passa. Quando percebia o impulso de se humilhar para conquistar atenção, recordava da parábola do vaso vazio e buscava preencher-se por dentro. Aos poucos, sua postura mudou e muitos no vilarejo começaram a notar. Alguns estranhavam o novo Haru, pois já não o viam tão disposto a se curvar a qualquer custo. Ele já não corria atrás de quem o ignorava, já não se esforçava em excesso para agradar. Havia em seu olhar uma firmeza tranquila, como quem encontrou um chão próprio. Alguns até o criticavam mais ainda, mas para surpresa dele, já não doía como antes. Era como se a rejeição tivesse perdido o poder de feri-lo. Certo dia, voltou ao mestre para compartilhar suas percepções. "Mestre, sinto que algo está mudando. Já não me sinto tão preso à opinião dos outros, mas ao mesmo tempo noto que algumas pessoas se afastam de mim. Será que estou errado?" Kenji sorriu, como quem já esperava a pergunta. "Haru, quando você aprende a se respeitar, inevitavelmente alguns se afastam. Isso acontece porque muitos preferem a versão de você que se dobrava, que se calava, que corria atrás. Quando você deixa de ser sombra para se tornar luz, os que viviam do seu apagamento não suportam a claridade. Não lamente isso. Quem realmente pertence ao seu caminho não se afasta quando você se respeita, mas se alegra porque você floresceu." Essas palavras trouxeram grande alívio. Haru percebeu que parte de seu medo vinha da ideia de perder pessoas, mas agora compreendia que, se para manter alguém ao seu lado precisasse renunciar a si mesmo, esse vínculo jamais seria verdadeiro. Naquela mesma tarde, Kenji levou Haru até um pequeno campo onde o vento soprava livre. "Feche os olhos", disse o mestre.
Sinta o vento tocar seu rosto. Ele não pede permissão, não implora aceitação, simplesmente existe. O vento é livre porque não depende de ninguém para ser o que é. Assim também deve ser você. Não peça licença para existir, apenas seja. Haru deixou-se envolver pelo vento e em seu coração cresceu uma sensação de liberdade. Era como se, finalmente, estivesse aprendendo a caminhar sem correntes. De volta ao vilarejo, notou que sua vida começava a se transformar de maneira prática. Já não se apressava em provar seu valor. Trabalhava com dedicação, mas não esperava elogios. Conversava com as pessoas, mas não mendigava atenção. Seu silêncio, antes pesado, agora era leve, e sua solidão, antes dolorosa, começava a se tornar companhia. E ainda assim, Haru sabia que a jornada estava em construção, porque superar a si mesmo não era um feito único, mas um caminho diário. Cada instante era um convite para escolher entre a velha dependência e o novo autorrespeito. O mestre continuava observando de longe, sem pressa de lhe dar todas as respostas. Sabia que a verdadeira sabedoria não se transmitia em palavras, mas em experiências vividas. Haru estava aprendendo isso. Não bastava ouvir, era preciso praticar. E assim, a colina, a lagoa e o vento se tornaram parte de sua escola silenciosa. E cada passo do jovem era mais um movimento de retorno a si mesmo. O tempo seguia seu curso, e Haru, cada vez mais, percebia que o verdadeiro caminho não estava nas respostas que o mestre oferecia, mas nas descobertas que surgiam dentro dele. O que antes era uma inquietação constante agora se transformava em presença. O que antes era uma corrida desesperada atrás de reconhecimento, agora se tornava um caminhar sereno, cheio de propósito. No entanto, o aprendizado ainda precisava ser colocado à prova, porque a vida, com sua maneira silenciosa de ensinar, sempre trazia testes que revelam a profundidade da transformação. Certa tarde, o vilarejo foi visitado por um grupo de comerciantes vindos de terras distantes. Eles traziam tecidos finos, especiarias e adornos raros. Junto com eles, vinham também palavras afiadas, olhares de superioridade e uma arrogância que incomodava os moradores simples. Haru, que agora trabalhava ajudando o conselho do vilarejo, foi escolhido para dialogar com os forasteiros e organizar as trocas. Durante a reunião, um dos comerciantes, ao perceber a humildade do jovem, começou a provocá-lo com desprezo. "É você quem representa este vilarejo?" disse em tom irônico. "Tão jovem, tão simples. Não parece ter a dignidade para falar em nome de ninguém." Haru sentiu por um instante o eco antigo daquela dor conhecida. A mesma voz interior que tantas vezes o havia feito acreditar que não era suficiente tentou sussurrar de novo. Mas, respirando fundo, ele lembrou-se das palavras do mestre. "O vento não fere, apenas passa." Com serenidade respondeu: "Não falo em nome do que pareço, mas em nome da verdade que vivemos aqui. Nossa simplicidade é nossa dignidade, e nossa dignidade não depende do olhar de quem chega, mas daquilo que somos por dentro." O comerciante riu com desdém, mas muitos no vilarejo olharam para Haru com admiração. Pela primeira vez, viram nele não o rapaz que buscava a aprovação, mas um homem que permanecia firme em si mesmo. Mais tarde, ao voltar à colina, Haru relatou o ocorrido ao mestre. "Senti a antiga ferida tentando se abrir, mas percebi que, ao me lembrar dos seus ensinamentos, ela já não tinha mais força. Foi como se a rejeição tivesse se tornado apenas um som distante." Kendi assentiu, satisfeito. Esse é o verdadeiro sinal de amadurecimento. Quando aquilo que antes o derrubava não encontra mais espaço para dominá-lo. Superar-se é isso, Haru. Não é destruir a dor, mas aprender a não ser mais prisioneiro dela. O mestre então conduziu o jovem até o jardim de pedras e com calma disse: "Agora lhe darei a última lição. O respeito próprio não é apenas um abrigo para si, mas também uma luz para os outros. Quando você se respeita, ensina silenciosamente aos que o cercam a fazer o mesmo. Quando você se nega, convida os outros a negarem você também. Sua postura não é apenas sobre sua vida, mas sobre o mundo que você ajuda a criar ao redor." Haru permaneceu em silêncio, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Entendeu que sua jornada não era apenas pessoal, mas também coletiva. O caminho de se respeitar não terminava nele.
Ele se espalhava como as ondas da pedra no lago, tocando todos ao redor. Nos dias seguintes, o jovem passou a agir com ainda mais consciência. Não buscava impor sua vontade, mas sua firmeza transmitia confiança. As pessoas começaram a procurá-lo não por submissão, mas por inspiração. Ele descobriu que, quando não mendigava amor, era capaz de oferecer amor verdadeiro. Quando não implorava atenção, podia dar atenção genuína. E nesse movimento, suas relações se tornaram mais puras, mais leves, mais livres. Um dia, caminhando pela mesma lagoa onde meses antes não conseguira reconhecer o próprio reflexo, Haru se viu novamente diante da água. Só que desta vez, ao olhar para si, não enxergou apenas uma imagem confusa. Viu alguém que finalmente se reconhecia. Não alguém perfeito, mas alguém inteiro. Nesse momento, o mestre aproximou-se silenciosamente e disse: "Agora você compreende o que significa superar a si mesmo. Não é ser mais forte que os outros, nem conquistar vitórias externas. É deixar de ser escravo das ilusões. É libertar-se das correntes invisíveis da necessidade de aprovação. É estar em paz consigo, independentemente do que o mundo diga." Haru respirou fundo e pela primeira vez sentiu que não havia nada a provar. A montanha, o vento, a água e o silêncio eram testemunhas de sua transformação. O rapaz que antes corria atrás de todos agora caminhava ao lado de si mesmo, e isso era suficiente. Com o tempo, a história de Haru se espalhou pelo vilarejo e além das montanhas. Não como um conto de glória ou de conquistas, mas como um lembrete simples e profundo. A maior vitória é aprender a se respeitar. Muitos que o ouviram começaram a refletir sobre suas próprias vidas, percebendo o quanto se perdiam tentando agradar aos outros, esquecendo-se de si mesmos. E assim, o ensinamento do mestre Kenji ecoava através do discípulo que, antes inquieto e vazio, agora se tornava exemplo vivo de serenidade. Haru compreendeu que cada passo no caminho era, em essência, um retorno ao lar que sempre esteve dentro dele. A jornada, afinal, não era sobre conquistar o mundo, mas sobre conquistar a si mesmo.